Vamos falar sobre os materiais para a preparação na segunda fase de administrativo do exame de ordem. Em relação à bibliografia, nós precisamos basicamente de 3 livros. O mais importante é o Vade-Mecum administrativo, ou seja, uma coletânea de legislação que a gente leva para a prova. Eu recomendo o Vade Administrativo e Tributário da editora Ridel, que é o melhor que existe no mercado. Nós precisamos de um livro de doutrina, mais um livro focado para a preparação no exame de ordem, para a gente estudar direito material. E um livro de prática que nos mostre modelos de peça, como fazer o item do direito. Então a bibliografia básica envolve esses 3 livros. Mas importante, não são apenas os livros que nós temos que utilizar. Existem alguns itens de papelaria que eu gosto de indicar também. Então, é legal você ter fichas de papel cartolinado, aquelas que você compra na papelaria e que tem umas linhas para você fazer o que eu chamo de fichamentos de peças e de teses, que são resumos das teses mais importantes e das peças mais importantes. Outra coisa, materiais para fazer marcação no Vade-Mecum. Você deve ter reparado, claro, que o Vade-Mecum tem 3 partes externas para marcação. A parte de cima, a parte do lado e a parte de baixo. Todo mundo marca sempre na lateral. A minha dica é, vamos criar um sistema de marcação do Vade-Mecum. Minha sugestão, use a parte de cima com clipes para marcar a primeira página de leis importantes. A parte de cima do Vade vai ser um grande índice. A parte de baixo nós vamos colocar clipes para marcar o fundamento das peças. E na lateral, clipes de teses. Então você guardou marcações externas do Vade. Em cima, primeira página de lei importante. Na lateral, marcações de teses. E embaixo, fundamento das peças. Esse é um sistema de marcação do Vade-Mecum para a sua prova que vai transformar o seu Vade-Mecum numa arma de guerra. Essa é a marcação externa. Quando você abrir em uma dessas páginas que você marcou em qualquer um dos 3 pontos, tem que ter uma marcação interna também. A minha dica é que você faça por dentro do Vade-Mecum uma marcação muito simples, com uma caneta preta, passando o traço apenas nos dispositivos que são indispensáveis para sua prova. Então, se for um fundamento de peça, apenas um traço embaixo do número do artigo. Se for um fundamento de tese, a mesma coisa, um pequeno traço, porque é do conjunto da marcação externa desses 3 tipos de clipes, com a marcação interna que o nosso Vade vai preparado para a prova. Bom, outra dica muito importante para estudar para a segunda fase é você ter o acervo de todas as provas anteriores com os gabaritos apresentados pelo examinador. É um material muito precioso e que está disponibilizado gratuitamente na internet. Se você entrar no site da FGV Projetos, que é a instituição que faz a prova de segunda fase da OAB, está tudo ali organizado por exames. Então baixe o caderno de questões que eles disponibilizam com o padrão de resposta e comece a estudar pelos gabaritos do examinador. Esse é um material fundamental. Mas atenção, quando você estuda pelas provas anteriores, não faça isso para medir conhecimento. A maior roubada que existe é pegar um enunciado, sei lá, de 3 provas atrás e falar assim, nossa, Masa, eu erraria essa questão hoje. Gente, o objetivo não é medir conhecimento. Medir o conhecimento vai ser lá no dia da prova. Nós vamos estudar as provas anteriores com o objetivo de aprender com o examinador. A prova de segunda fase é altamente repetitiva. Então, monte esse seu arquivo, que eu chamo de dossiê FGV, com o conjunto de todas as provas anteriores. Enunciados de peças, gabaritos oficiais, enunciado de questões, gabaritos oficiais também. E estude de trás para frente, ou seja, as provas mais recentes primeiro, porque são as mais novas, e as provas mais antigas ficando para o final. Quanto mais recente uma questão que caiu ou uma peça, mais importante
para você estudar. Eu tenho te ensinado um sistema de marcação do Vademecum para a segunda fase da OAB. Vale para todas as áreas. O que é um sistema de marcação? É uma marcação que associa clipes no lado de fora, nas 3 partes do Vademecum, com traços feitos com uma caneta preta na parte de dentro. Esse é um sistema de marcação porque o nosso Vademecum é a arma mais poderosa na prova de segunda fase da OAB. Como que nós fazemos essa marcação? Uma sugestão minha. Na parte de cima do Vademecum, coloque clipes que indicam a primeira página de leis importantes, como um grande índice. Toda vez que você se deparar com uma lei importante para a sua prova, marque com um clipe em cima. Na parte de baixo do VAD, coloque clipes marcando o fundamento de cada peça importante. Toda vez que você estudar uma peça importante, coloque um clipe embaixo. E na lateral, clipes de teses, de direito material. E abrindo numa página de qualquer um desses clipes, tanto de primeira página de lei importante, de tese ou de fundamento de peças, faça apenas um pequeno traço com uma caneta preta ou azul embaixo do número do dispositivo para o qual você está chamando a atenção. Perceba, é um sistema de marcação do Vademecum que vale para qualquer área de segunda fase, associando marcações nos 3 lados do VAD, marcações externas com clipes e marcações internas. É o melhor sistema que existe para turbinar o seu Vademecum na prova da OAB. Muita gente se preocupa com o português jurídico para a segunda fase da OAB. É claro que a peça tem que ser escrita e as questões respondidas numa linguagem apropriada. Mas o que as pessoas não sabem é que não precisa ficar estudando gramática para a segunda fase, relembrar todas as regras da língua portuguesa, porque isso é impossível, nós não temos tempo para isso. Então, qual que é a minha sugestão? É você lembrar que na OAB nós estamos prestando uma prova, óbvio, para mostrar que a gente pode ser advogado ou advogada. Então, a gente tem que usar uma linguagem que é típica do meio forense. E advogado é diferente das outras pessoas na hora de se expressar. Existem algumas expressões do jargão forense que é legal você colocar na sua prova, só porque é prova para mostrar que a gente tem condição de ser advogado. Então, algumas expressões que só advogado usa. Em latim, por exemplo, fumus boniuris, periculum in mora, ou expressões mesmo em língua portuguesa que só advogado usa. Por exemplo, as razões a seguir aduzidas, ou então com fulcro no artigo tal, só advogado fala assim. Eu não estou discutindo se é bonito ou feio usar essas expressões na linguagem comum. O que eu estou dizendo é que faz bem para a nota na segunda fase da OAB, que a sua prova tenha algumas expressões desse linguajar forense. Uma dica legal é você estudar por modelos de peças disponibilizados por professores de segunda fase. Esses modelos vão ter uma linguagem apropriada para a nossa prova. E lembre, advogado não é jornalista. Jornalista é que escreve para o público em geral e tem que ser entendido por todo mundo. Nós, do mundo jurídico, nós escrevemos para iniciados nessa linguagem. Então, o nosso texto não precisa ter aquela preocupação excessiva de sempre usar as palavras mais simples possíveis. O examinador quer saber se a gente tem domínio sobre o linguajar forense. Então, faz bem para a sua nota colocar algumas dessas expressões que são típicas de advogado. Outra coisa importante. Como que a gente estuda o direito material para a segunda fase da OAB? Porque não dá tempo da gente ler um livro inteiro de doutrina, de capa a capa. Ninguém tem tempo sobrando na segunda fase. Eu tenho certeza que cada segundo seu de preparação vale ouro, porque a gente estuda para a segunda fase, entre aspas, roubando o tempo da nossa família, roubando o tempo em que a gente podia estar fazendo outra coisa. Então, a gente tem que fazer um estudo de direito material focado para a prova. E como que a gente faz isso?
estudando as provas anteriores do mesmo exame que a gente está prestando. Então, vou prestar a segunda fase em administrativo, eu baixo da internet todas as provas que o examinador fez com os gabaritos oficiais que ele mesmo elaborou. E eu estudo direito material a partir disso. Então eu vou estudar licitação, por exemplo. Eu não preciso pegar um livro de doutrina e ler o capítulo inteiro de licitação. Isso vai dar muito trabalho e é um esforço desnecessário. Eu primeiro baixo todas as provas da segunda fase, vejo o que já caiu na OAB em matéria de licitação, tanto como tese de peça, assim também como nas questões, vejo os temas de licitação que o examinador já perguntou e estudo a partir do gabarito. Isso vai te dar uma objetividade na hora de estudar e evitar que você fique dias e dias parado num tema só de direito material. É assim que se estuda direito material para a segunda fase. Ô Masa, no dia da prova eu começo a segunda fase pela peça ou pelas questões? Olha só, para qualquer área de segunda fase que você for prestar, a recomendação que eu dou é sempre começar pela peça. Então, eu recebo o caderno de questões no dia da prova, eu faço uma leitura do enunciado da peça e das 4 questões para ter uma ideia do nível da prova, mas eu vou me dedicar primeiramente à peça. Por quê? Porque a peça, se a gente não conseguir completar ou se a gente errar o cabimento, isso daí é sinônimo de reprovação. Então a gente precisa do melhor da nossa energia, da nossa cabeça descansada no dia da prova para que a peça seja feita com a nossa maior qualidade. Então comece pela peça. O ideal é distribuir o tempo de prova. A gente tem 5 horas de prova para fazer a segunda fase. Metade desse tempo para a peça e a outra metade para as 4 questões. Quando você for treinar fazer peças, sempre cronometre o tempo que está demorando para você fazer as suas peças durante o seu treino. As primeiras peças têm que demorar muito. Então é natural que as primeiras peças a pessoa demore 5 horas, 6 horas, 7 horas no treino, porque é difícil. Na segunda fase, enquanto a gente está se preparando, para muitas pessoas é a primeira peça da vida que a pessoa está fazendo. Mas conforme a gente vai estudando outras peças, a gente vai treinando mais peças, esse tempo vai reduzindo. E sempre cronometre, então, quanto tempo está demorando para que na semana da prova as suas peças estejam dentro desse limite aí de 2 horas e meia, 3 horas no máximo. Legal? Muito bem. Aí eu recebo o caderno de questões no dia da prova, li o caderno inteiro, enunciado da peça, li as 4 questões, o que eu faço? Eu vou me dedicar primeiro à peça. E aí eu vou fazer o que nós chamamos de enxugamento do enunciado. Enxugar o enunciado é sublinhar os trechos mais importantes do enunciado da peça, e depois a gente vai fazer isso com as questões, reduzindo apenas ao essencial. Então, eu vou ler o enunciado, que às vezes tem 20, às vezes 30 linhas, e eu vou sublinhando expressões que são indispensáveis para eu acertar o cabimento e identificar as teses. Então, se diz, por exemplo, que foi proposta uma ação e que o juiz na sentença julgou improcedente, essa é uma expressão que eu tenho que sublinhar. Se está dizendo ali que houve um prejuízo causado por agente público ao cliente, essa é outra expressão que eu vou sublinhar. Perceba, quando eu faço esse enxugamento do enunciado, eu vou reduzir o texto da peça, que tem lá 30, 40 linhas às vezes, para, no máximo, umas 5 linhas, 4 linhas, e aí eu posso pensar a minha peça a partir desse enxugamento. Você vai ver que tem muita coisa nos enunciados da OAB que são informações inúteis, que não servem para nada, estão lá para o examinador encher linguiça. Então, enxugar o enunciado é indispensável para focar no essencial da peça e das questões na segunda fase da OAB. Você sabe o que é a coisa mais importante na segunda fase da OAB, lá na hora da prova? A coisa mais importante é identificar a peça correta.
A decisão mais importante a ser tomada no dia da prova é qual peça eu vou fazer. E sabe por quê? Porque o nosso edital da segunda fase da OAB, ele diz que se a peça for entregue com um nome em júris diferente do que for indicado no gabarito, a peça será zerada. E se a peça for zerada, mesmo que a gente acerte todas as questões, a gente não vai somar pontuação suficiente para aprovação. Então a decisão mais importante no dia da prova é acertar a peça, o nome em júris da peça. Então se o enunciado sugerir, por exemplo, um agravo de instrumento, o gabarito indicar um agravo de instrumento, mas na minha peça eu escrever apelação, essa peça tende a ser zerada pelo corretor. Então, por isso que essa decisão não precisa ser tomada de forma afobada. Se eu tiver dúvida sobre qual é a peça cabível, eu posso ficar 20 minutos, meia hora, 40 minutos ou até um pouquinho mais para tomar a decisão correta de qual a peça que eu vou fazer, tá bom? É melhor demorar todo esse tempo para decidir a peça e fazer a peça correta do que sair escrevendo que nem um doido, que nem uma maluca, a primeira peça que aparecer na cabeça e depois perceber que a peça é divergente do gabarito. Então, não tenha pressa para identificar o cabimento da peça no dia da sua prova. E uma outra dica importante: decidiu qual peça que você vai fazer, não mude de ideia. Não volte atrás, porque quase sempre, quando a gente troca a peça, a gente começa fazendo uma e depois muda para outra, a gente muda para a peça errada. Então, evite mudar a peça no meio do caminho da prova. Olha que dica legal para a segunda fase de administrativo da OAB. A prática em direito administrativo tem 3 frentes. E nessas 3 frentes estão distribuídas as peças que podem ser cobradas no dia da prova. Em primeiro lugar, existe o consultivo. Em segundo lugar, o processo administrativo. E em terceiro lugar, o processo judicial. O consultivo, que é a primeira frente da prática administrativa, gira em torno de uma única peça, que é o parecer. O parecer, ele vem na prova da OAB em segunda fase por meio de um enunciado que formula uma consulta. Alguém, ou um cliente, ou uma autoridade, tem uma dúvida, formula uma consulta e o enunciado pede que a gente, na qualidade de advogado, elabore um parecer. Então, o consultivo gira em torno do parecer. A segunda frente é o processo administrativo. O processo administrativo é uma alternativa que o direito brasileiro oferece a todo mundo que quiser questionar decisões do Estado. Então, para que caia uma peça de processo administrativo, não são muitas, são só 3. O enunciado teria que dizer claramente: adote a medida cabível na via administrativa. Então, se for um processo disciplinar aberto contra o nosso cliente, a peça chama defesa. Se a gente quiser questionar uma decisão da administração na via administrativa, a peça chama recurso administrativo. E se a gente quiser questionar um edital de licitação, a peça chama impugnação ao edital. A terceira frente é o processo judicial, onde tem se concentrado as peças perguntadas pelo examinador. Processo judicial são as peças comuns da segunda fase. Uma petição inicial, uma contestação, um agravo, uma apelação. Então, perceba, existem 3 frentes da prática administrativa. O consultivo, que é o parecer, processo administrativo, tá, que é uma defesa, um recurso administrativo ou uma impugnação ao edital, e aí o enunciado tem que dizer para a gente adotar uma solução na via administrativa, ou, o que é mais comum na prova, uma peça do processo judicial, ou uma petição inicial, ou uma contestação, ou um recurso. Essas são as 3 frentes na prática administrativa e onde se distribuem as peças na segunda fase da OAB. Ô, gente, tem uma coisa muito importante na segunda fase, que é o nome em júris da peça.
O que é o nomen juris da peça? Nomen juris é a identificação do nome correto da nossa peça prático-profissional. Hoje, os editais da segunda fase do exame de ordem, eles fazem muita questão de dizer que se uma peça for entregue pelo candidato com o nome da peça diferente daquele nome indicado pelo gabarito, a peça será zerada. Então, a gente tem que estudar os nomes que o examinador vem aceitando para cada peça nos exames anteriores. E eu vou te dar uma dica muito importante. Antes do Código de Processo Civil de 2015, o examinador adorava pedir petição inicial do que ele chamava de ação ordinária. Ação ordinária era qualquer ação que corria pelo rito ordinário no Código de Processo Civil anterior. Só que agora não existe mais ação ordinária, porque o atual Código de Processo Civil eliminou o nome rito ordinário e substituiu por procedimento comum. Então agora, sob a vigência do Código de Processo Civil atual, que é o CPC de 2015, as ações não podem mais ter o nome do rito. Eu não posso chamar mais de ação de procedimento comum ou ação ordinária. O examinador dá 0 para essa peça. Eu tenho que dar para a ação o nome da pretensão principal. Então, por exemplo, se eu quero receber uma indenização, eu tenho que chamar essa peça de ação indenizatória, senão o examinador vai zerar essa peça. Se a minha pretensão é, por exemplo, anular uma decisão administrativa, a peça tem que chamar ação anulatória. Então, guarde isso. A peça tem que ter o nome da pretensão. Se eu quero uma indenização, ação indenizatória. Se eu quero uma anulação de ato, ação anulatória. E assim por diante. Não erre o nomen juris da peça. Qual que é o cabimento do parecer na segunda fase em administrativo da OAB? O parecer é a única peça do chamado consultivo. Para que o examinador peça um parecer, o enunciado tem que descrever uma consulta, uma dúvida apresentada pelo cliente e expressamente dizer assim: emita um parecer para solucionar a dúvida do cliente. Parecer é uma peça que, para ser cabível, o enunciado tem que dizer: emita um parecer. Então, o parecer é a peça na segunda fase de administrativo de cabimento mais simples, porque é a única peça cujo nomen juris está no próprio enunciado. Elabore um parecer. Esse é o cabimento do parecer na segunda fase de administrativo. E o cabimento da ação indenizatória na segunda fase da OAB em direito administrativo? A ação indenizatória é uma peça fácil de identificar porque ela só tem uma tese, que é a responsabilidade do Estado. Na segunda fase da OAB, eu tenho que elaborar uma ação indenizatória quando o enunciado descreve um prejuízo sofrido pelo cliente por ação ou omissão de um agente público no exercício da função. Então, os casos que já caíram na prova giram em torno de situações assim. Então, houve o caso de uma cliente que estava andando na rua e tinha um bueiro destampado, ela não viu, ela caiu no bueiro e machucou o joelho, ação indenizatória contra o município, porque o bueiro está na rua e a rua é um bem de uso comum do povo pertencente ao município. Num outro caso, o nosso cliente foi sofrer uma intervenção cirúrgica num hospital público e por um erro médico esqueceram um bisturi dentro dele. Então perceba, eu faço ação indenizatória quando o enunciado descreve um prejuízo que o nosso cliente sofreu por ação ou omissão de um agente público no exercício da função. Esse é o cabimento da ação indenizatória. Qual que é o cabimento da ação anulatória na segunda fase da OAB? A ação anulatória, ela é proposta toda vez que o cliente quiser questionar judicialmente um ato administrativo que lhe prejudicou. Caso clássico, o nosso cliente nos procura no escritório porque ele foi demitido irregularmente em um processo administrativo. E ele quer atacar esse ato de demissão na via judicial,
Porque se a gente conseguir anular o ato demissional, esse servidor tem direito à reintegração. O cliente volta para o serviço público com direito a novamente ocupar o cargo que era dele e receber toda a remuneração que deveria ter sido paga durante o período de afastamento. Então, a ação anulatória é cabível na segunda fase da OAB quando eu quiser questionar judicialmente uma decisão administrativa, um ato administrativo ilegal. Qual que é o cabimento do habeas data na segunda fase de administrativo do exame de ordem? O habeas data é uma garantia constitucional de que nosso cliente pode lançar mão toda vez que houver uma informação pessoal dele constante de bancos públicos de dados e essa informação tiver que ser contestada, corrigida ou apresentada. Mas o habeas data tem uma peculiaridade importante. Ele só é cabível se primeiro o cliente tentou, na via administrativa, ter acesso à informação, contestar essa informação ou corrigir a informação, mas a autoridade na via administrativa se recusou a fazer isso. Então, o habeas data tem essa peculiaridade. Ele é um caso raríssimo no direito brasileiro em que primeiro eu tenho que esgotar a via administrativa para depois ir ao Poder Judiciário. Esse é o cabimento do habeas data. A contestação é uma das peças mais perguntadas na segunda fase da OAB em direito administrativo. Como que eu identifico o cabimento de uma contestação? Olha só, não é difícil. A contestação é cabível toda vez que o enunciado descrever uma ação judicial proposta contra o nosso cliente e esse cliente foi citado para se defender. A palavra mágica em contestação para identificar o cabimento do enunciado é citação. O cliente foi citado, já houve a citação, aí a nossa peça é uma contestação. Caso clássico, uma ação indenizatória foi proposta contra o agente público, equivocadamente, né, porque a ação indenizatória tem que ser proposta contra o Estado, mas enfim, o autor errou o polo passivo e acionou o agente público. E esse agente público nos procura no escritório para se defender nessa ação. Qual que é a peça de defesa em ações judiciais propostas contra o cliente? A peça é a contestação. Esse é o cabimento da contestação na segunda fase da OAB. Como que eu sei se o examinador na segunda fase da OAB quer que a gente faça um mandado de segurança individual? O examinador adora perguntar na segunda fase de ADM mandado de segurança individual. O MS individual, ele é cabível para atacar um ato administrativo. Por exemplo, para atacar um ato administrativo em procedimento licitatório, uma desclassificação, uma inabilitação em procedimento licitatório, para atacar a desclassificação de candidato em concurso público, mandado de segurança individual, para atacar uma demissão ilegal de servidor público em processo disciplinar, mas preste atenção. O mandado de segurança tem um cabimento que é quase igual ao da ação anulatória. Na prática, quase sempre a gente pode fazer tanto uma ação anulatória como impetrar um mandado de segurança. No exame de ordem, o enunciado vai sempre concentrar ou na anulatória ou no mandado de segurança. E como que o examinador faz isso? Ele dá pistas no enunciado. Ele diz assim, ó, no caso concreto que eu estou descrevendo aqui, não existe necessidade de dilação probatória. Se não houver necessidade de dilação probatória, é porque a pretensão do meu cliente pode ser demonstrada só com documentos. E aí, se são só documentos, eu posso impetrar o mandado de segurança. Ou então, o enunciado diz assim, olha, o cliente quer uma solução judicial que não importe condenação em honorários advocatícios. Se não tem condenação em honorários, a gente impetra o mandado de segurança. Então, essas são as hipóteses de cabimento do MS individual na nossa prova. E a desapropriação indireta? Quando que essa peça é cabível na segunda fase da OAB? O cabimento da desapropriação indireta é muito simples.
A desapropriação indireta, na prática, é um esbulho possessório praticado pelo Estado, quando o Estado invade uma área privada sem observar o procedimento expropriatório. Ou seja, o Estado invade uma área privada sem notificar o proprietário, sem pagar uma indenização, ele simplesmente pratica um esbulho possessório. E aí, por uma peculiaridade da legislação brasileira, a Lei Geral de Desapropriações diz que, diante de uma desapropriação indireta, a vítima dessa desapropriação não pode ir no judiciário para tirar a administração de lá, deduzir uma pretensão possessória, e também não pode ir para o judiciário discutir quem é dono, porque é esquisito. Mas esse esbulho possessório já transforma o bem em bem público. O único caminho que resta diante desse absurdo que é a desapropriação indireta é entrar com uma ação judicial para ser indenizado. Uma ação judicial que irá compensar perdas e danos sofridos. E essa ação é a ação de desapropriação indireta. Então, toda vez que o enunciado na segunda fase da OAB descrever um esbulho possessório praticado pelo Estado sem notificar o antigo dono, sem pagar indenização, sem ter um decreto expropriatório, a nossa peça chama ação de desapropriação indireta. E o agravo de instrumento? Como que eu identifico o cabimento do agravo de instrumento na segunda fase da OAB? Pois é fácil identificar o cabimento, porque na segunda fase de administrativo, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, que são decisões judiciais que não extinguem o processo. Dizendo de uma forma mais simples, nós vamos interpor agravo de instrumento sempre que houver uma decisão judicial relacionada à medida liminar, tutela antecipada ou qualquer tutela de urgência e intervenção de terceiros. Quando o juiz se manifesta sobre uma liminar, por exemplo, denegando a liminar, sobre uma tutela de urgência, por exemplo, denegando a tutela antecipada, ou então ele defere ou indefere, sei lá, uma denunciação da lide, uma figura de intervenção de terceiros, ele não está extinguindo o processo. E aí cabe um agravo de instrumento. Essa será a nossa peça. Tome cuidado, porque na segunda fase da OAB em direito administrativo, nem toda decisão interlocutória é atacável por agravo de instrumento. Pois é. Às vezes, a decisão monocrática, a decisão judicial interlocutória, ela é tomada por um desembargador ou ministro. Ou seja, por um juiz que atua em tribunal. Se a decisão interlocutória for tomada por um juiz de primeira instância, cabe agravo de instrumento, direto ao presidente do tribunal. O cabimento é fácil. Agora, imagina que a decisão interlocutória, que a decisão monocrática, que a decisão individual foi tomada, por exemplo, por um relator, lá no TJ ou no TRF, ou por qualquer ministro ou desembargador de tribunal. Eu não vou, nesse caso, interpor um agravo de instrumento. Eu vou interpor o que se chama de agravo interno. Então, olha lá, vamos organizar o raciocínio. Se o enunciado descreve uma decisão interlocutória, ou seja, uma decisão que não põe fim ao processo, decisão essa que foi prolatada por um juiz de primeiro grau, cabe agravo de instrumento. Agora, se a decisão foi prolatada por um juiz de segundo grau, um desembargador ou um ministro, e é uma decisão individual, eu interponho agravo interno. Não será agravo de instrumento. É isso.